Veja os detalhes da Expedição da Cidadania, um projeto da AJUF para populações que vivem em áreas isoladas. Numa entrevista aqui no estúdio, a juíza federal Raquel Domingues do Amaral fala dos resultados e dos desafios da expedição. Realmente é contagiante, é indescritível, é muito rico para nós também, como ser humano. Desta vez, foram atendidos ribeirinhos nas regiões de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, não saia daí, o Justiça para Todos está entrando no ar. O programa começa com as notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. Confira. Na Câmara dos Deputados, o presidente da AJUF, Antônio César Bochenek, participou de uma mesa redonda, promovida pela Comissão de Legislação Participativa, para ouvir representantes da sociedade civil organizada. O objetivo é fortalecer a participação de entidades representativas no parlamento. Bochenek relembrou as propostas da AJUF, que já foram aprovadas pelo Congresso Nacional, como o projeto de lei de informatização do processo judicial. Ele reafirmou também a importância da associação na representação social. Estamos levando os juizados especiais federais itinerantes àquelas comunidades isoladas da região do Pantanal e contribuindo também não só no processo legislativo, institucionalmente, mas também para que a sociedade civil organizada possa realmente trazer contributos àquelas pessoas mais distantes e menos favorecidas. Antônio César Bochenek relacionou algumas medidas elaboradas pela AJUF para combater a corrupção, como a atenção voltada para o acordo de leniência. O acordo de leniência feito hoje com a Controladoria Geral da União, uma empresa pode ir lá e apresentar a sua situação, dizer que participou daqueles atos e ter os benefícios que a legislação prevê. Mas a lei não prevê, por exemplo, se esse caso já está judicializado. Se já o Ministério Público já está investigando, se tem um juiz que já tem uma ação penal ou não tem. Outro tema foi a possibilidade de modificação do Código Penal, para, por exemplo, tornar mais eficiente a prisão determinada pelo tribunal no caso de crimes como corrupção. A AJUF apresentou propostas para evitar a impunidade e tornar a justiça criminal mais efetiva. O conjunto de sugestões que será enviado ao Congresso Nacional faz parte da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, discutida no Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais. A proposta apresentada pela AJUF sugere que o réu possa ser preso antes do julgamento de todos os recursos cabíveis. Dessa forma, a prisão seria cumprida já na primeira instância, de acordo com a sentença determinada. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, falou sobre a necessidade de efetivar essa mudança. Segundo ele, a proposta não fere o princípio da inocência, previsto na Constituição Federal. A presunção de inocência ela tem duas vertentes dentro do processo penal. Uma delas é uma vertente probatória. Para que alguém seja condenado criminalmente, é necessário ter uma prova categórica, uma prova que seja, nós chamamos de acima de qualquer dúvida razoável. O projeto não mexe em nada quanto a isso. Isso é algo que não pode ser alterado. É uma garantia do cidadão e uma conquista da humanidade. Antes de um julgamento, a prisão cautelar, a prisão preventiva, que eventualmente é imposta no processo, deve ser algo excepcional. E o nosso projeto em nada altera esse regramento do nosso sistema. A proposta vale para crimes graves, como tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro. Dentre as sugestões estudadas pela AJUF, também está a previsão de multa para quem tenta protelar o fim do processo com um número indeterminado de recursos até a prescrição do crime. Para o Conselho Nacional de Justiça, a AJUF apresentou um projeto que trata da apreensão de bens do réu que for condenado a ressarcir os cofres públicos. Às vezes o bem está de posse daquele que praticou a infração penal, mas está registrado em nome de uma terceira pessoa. Então, nesse caso, há conflitos entre o juiz criminal que decreta o perdimento e o juiz civil da Justiça Estadual, que é o responsável pelo registro, seja o registro de imóveis ou de imóveis. E também, muitos processos criminais, após se encerrar, seja pela absolvição, seja pela condenação parcial, há bens que ficam apreendidos. E que se for absolvição é preciso devolver, e se for condenação é preciso destinar esses bens, se houver esse perdimento dos bens. Mas destina para quem?
destina para o Estado, destina para um fundo específico, e às vezes, ainda que haja previsão legal, isso não consta na sentença. Então essas regulamentações são importantes, e a legislação já existe, é só um encaminhamento disso, que é a resolução, a proposta de resolução que nós encaminharemos ao CNJ da ação 13, do ENCLA, visa a ajustar essa destinação dos bens apreendidos em processo penal. No nosso próximo programa, você vai acompanhar aqui no Justiça para Todos mais detalhes das propostas feitas pela AJUF para reduzir a impunidade no país. Veja agora os detalhes da Expedição da Cidadania, um projeto idealizado pela AJUF para levar atendimento a populações que vivem em locais de difícil acesso. A Expedição da Cidadania percorreu o Rio Paraguai nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, entre 10 e 27 de março. O grupo, coordenado pela juíza Raquel Domingues do Amaral, saiu em lanchas da Marinha, convidando os ribeirinhos para o atendimento. Como que é o nome da senhora? Diva. Diva? Martins Pilar. Muito prazer, dona Diva. Eu também, a senhora. Raquel. O nome da minha neta. Os ribeirinhos tiveram acesso a consultas médicas, oftalmológicas e odontológicas. Também foi a chance de alguns tirarem o primeiro documento, já quase na idade de se aposentar. O INSS também veio agilizar a aposentadoria de vários ribeirinhos, uma comunidade que denuncia problemas como pesca predatória. Que tem prejudicado muito mesmo, né? A gente já fez essa denúncia, né? Até assim, uma denúncia anônima, né? Porque para não correr o risco da gente ser visado e apontado por essas pessoas. Comer, Tata, mas e por que a fiscalização não vê o proibido da pescaria? Na Piracema. Num lugar distante como o Pantanal, todos se ajudam e reconhecem que nos últimos 5 anos a vida tem melhorado. Começou a aparecer as escolas, o pessoal começou a dar em cima, né? Problema de escola, não tinha para estudar. Agora não, agora já tem o barco que leva e traz, tem a Jatubazinho que também apareceu aí, né? E o da prefeitura, que é o colégio também, né? Já este ribeirinho reclama que cada dia está mais sozinho. Os fazendeiros abandonam as terras porque não tem lucro. Quero fazer questão de te mostrar, porque acabou, cadê meu juizinho, né? Eu cada vez mais sozinho aqui, vizinho aqui você vai encontrar, poxa, muito longe. Mas a maior batalha ele trava com uma onça que ameaça a vida das crianças que vão para a escola. A onça não está aqui, ela correu. E veja a seguir uma entrevista no estúdio com a coordenadora da Expedição da Cidadania, a juíza federal Raquel Domingues do Amaral. Não sai daí, eu volto em instantes. A Associação dos Juízes Federais do Brasil está realizando a terceira Expedição da Cidadania. Nesta edição, foram realizados mais de 800 atendimentos aos ribeirinhos nas regiões de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E justamente sobre esse trabalho, idealizado pela AJUF, que vamos conversar agora com a coordenadora do projeto, juíza federal Raquel Domingues do Amaral. Ela fala dos resultados e dos desafios da Expedição da Cidadania. Doutora Raquel, é uma satisfação recebê-la aqui em nosso programa. Satisfação é toda nossa, Samuel. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Doutora Raquel, como é que surgiu a ideia de criar a Expedição da Cidadania? Olha, Samuel, essa ideia surgiu em 2008, num evento promovido pela Associação dos Juízes Federais, né, pela AJUF, e pelo Conselho da Justiça Federal, a Agenda Positiva. Então foi no âmbito dessa discussão sobre uma agenda positiva para a Justiça que surgiu essa ideia de aproximar a Justiça Federal das populações que estão em lugares inacessíveis, principalmente as chamadas populações tradicionais, né? E junto com a Justiça, nós levamos outras instituições. Hoje nós temos 20 parceiros, não só na área de direitos fundamentais, individuais,
referente à expedição de documentos, como certidão de nascimento, identidade, CPF, título de eleitor, mas também na área de saúde. Agora, por que a primeira etapa ou a primeira edição da Expedição da Cidadania ser realizada no Mato Grosso do Sul, naquela região pantaneira? Olha, a primeira Expedição da Cidadania foi realizada no Rio Paraguai no sentido sul, descendo o Rio Paraguai para Porto Murtinho, de Corumbá para Porto Murtinho. E naquela ocasião nós verificamos que havia uma grande demanda, uma carência enorme também na região norte, subindo o rio de Corumbá para Cáceres. Então, naquela oportunidade, em 2009, nós fizemos nesse sentido sul, depois nós realizamos a segunda edição do projeto em Foz do Iguaçu, no Paraná, e resolvemos, como nós já tínhamos um estudo da demanda da região norte do Rio Paraguai, resolvemos retornar agora, retomar o projeto, fazendo a expedição subindo o rio em direção a Cáceres. Agora, você falou que tem uma ampla parceria com vários entes estaduais, federais. Como é que funciona isso? Todo mundo vai no mesmo barco, todo mundo atendendo? Conta um pouco para a gente dessa experiência prática de levar a cidadania a essas populações. Então, nossos principais parceiros hoje são a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro, que nos proporciona logística, né? E aí no navio da Marinha vão outros parceiros, como por exemplo o Instituto Nacional do Seguro Social, o Ministério da Previdência está conosco, os governos dos estados envolvidos, os municípios, né? A Justiça Eleitoral, a Justiça Federal, que é a nossa maior parceira, né, que leva o juizado especial itinerante, as justiças estaduais, os tribunais de justiça. Então, no mesmo local, nós abarrancamos o navio e o cidadão tem ali, desde registro de nascimento até aposentadoria. Inclusive, já houve casos de pessoas já idosas, que não tinham documento de certidão de nascimento e que conseguiram fazer o registro tardio, todos os documentos e conseguir um benefício assistencial, um LOAS, no mesmo local. Agora, é possível, doutora Raquel, dar o atendimento, ou seja, proporcionar, como a senhora falou, a carteira de identidade, certidão de nascimento, documentos básicos para esse cidadão e, ao mesmo tempo, fazer com que ele entre com um procedimento judicial para requerer algum benefício? Isso dá para ser feito nessa mesma viagem ou não? Vocês julgam tudo na hora? Como é que é feito isso na prática? Na prática, nós fazemos o projeto em 2 etapas. Na primeira etapa, nós fazemos as atermações e inicia-se a expedição dos documentos. Hoje, o procedimento de registro tardio é mais simplificado. Inclusive, o próprio tabelião pode fazer o registro tardio na presença de 2 testemunhas. Então, o primeiro documento a ser feito é o registro tardio. A partir do registro tardio, a pessoa dá entrada na identidade no CPF. E se essa pessoa tem direito a algum benefício previdenciário, ela recorre ao INSS. Como essa pessoa ainda não tem CPF, via de regra, para esse caso, o INSS indefere por falta de um requisito legal, né, já que o INSS trabalha distrito ao princípio da legalidade. Então, essa pessoa recorre ao juizado e faz a atermação, e o juiz distribuidor pode autorizar a distribuição de um processo sem o CPF. Então, nesses casos excepcionais, nós autorizamos a distribuição. A pessoa faz a atermação. Na segunda etapa, quando nós voltamos para fazer a audiência de instrução e julgamento, ouvir testemunhas e proferir sentença, a identidade e o CPF já ficaram prontos. Então, aí a pessoa vai receber a identidade, o CPF, vai ter o seu processo julgado e com a sentença e a implantação do benefício. Agora, não são apenas benefícios previdenciários, né? Vocês levam outros tipos de benefícios para as populações. Sim, nós levamos também agora tratamentos na área de saúde. Por exemplo, nessa expedição, nós levamos médicos oftalmologistas que foram cedidos pelo governo do estado do Mato Grosso do Sul. Foram receitados 40 óculos. Nós tivemos também atendimento ginecológico e atendimento psiquiátrico. Nós contamos não apenas com o apoio dos governos nessa área de saúde, mas como médicos voluntários, pessoas físicas que se candidatam para ir para a expedição para fazer atendimento. Nessa etapa agora, nós tivemos 2 casos bem ilustrativos dessa situação. Um perito da Justiça Federal, que estava ali para atuar como perito, atuou como médico psiquiatra voluntariamente, fez vários atendimentos psiquiátricos. O perito do INSS, que estava ali para fazer as perícias do INSS, que é médico ginecologista, atuou fazendo vários atendimentos na área ginecológica. Então, nós tivemos muitos atendimentos na área de saúde. Ou seja, apesar das instituições estarem participando, como o senhor falou, Marinha, Exército, Justiça Federal, Justiça Estadual, Polícia,
Mas todas essas pessoas que participam, elas participam voluntariamente. Voluntariamente. Então, nós temos instituições que participam e pessoas físicas. Nós recebemos também a adesão de pessoa física para participar da expedição. Então, vamos supor, um médico ortopedista. Eu tenho vontade de participar da expedição. Nós assinamos um termo, né, fazendo essa parceria, a pessoa física pode fazer essa parceria. E é acolhido na expedição, não vai ter nenhuma despesa de transporte, a AJUF propicia o traslado desses parceiros, e eles podem fazer o trabalho voluntário durante todo o trajeto na expedição. Nessa etapa da expedição agora, vocês saíram de qual cidade, passaram quantos dias no Rio? Nós saímos da cidade de Ladário e no dia 10, né, de março, e chegamos na cidade de Cáceres no dia 25 de março. Nós passamos por várias comunidades, comunidade de Jatobazinho, Paraguai-Mirim, Porto São Francisco, Porto São Pedro, Barra do São Lourenço, Santo Antônio das Lendas, e finalmente chegamos a Cáceres. Eu vou querer saber da senhora, mas logo depois do intervalo, como é que na prática ver essas pessoas que nunca receberam absolutamente nada, receber esse tipo de atendimento, receber benefícios, como é que é a emoção, não só dos voluntários, mas também dessas pessoas. Nós voltamos daqui a pouco e retomamos nossa conversa. E no próximo bloco nós vamos continuar a nossa conversa com a juíza federal Raquel Domingues do Amaral, coordenadora da Expedição da Cidadania, um projeto da AJUF que leva assistência às populações que vivem em áreas isoladas. Voltamos em instantes. Não saia daí. Nós voltamos a conversar aqui no estúdio com a juíza federal Raquel Domingues do Amaral. Ela coordenou a Expedição da Cidadania, um projeto da AJUF para levar atendimento a pessoas que moram em regiões distantes, como os ribeirinhos do Pantanal, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Doutora Raquel, no bloco passado, nossa entrevista aqui no programa, a senhora falou um pouco da logística da expedição, como foi feito, como foi idealizada. E agora, a expedição na prática, como é que é? Vocês chegam naquelas populações, são bem recebidos, as populações ficam felizes. Como é que a senhora ilustra esse cenário? Olha, Samuel, é um cenário gratificante, né? O navio com todas as instituições, a barranca é na maior parte das vezes a sombra de uma árvore, num lugar de pouca estrutura. E as pessoas, a partir desse momento, a gente sai nas lanchas, bem cedo, avisamos para as pessoas, e de repente começa a chegar em várias pessoas, em suas canoinhas, em suas rabetas, como eles chamam, e as pessoas ficam muito surpresas, ficam muito felizes de saber que ali no mesmo local elas vão poder fazer todos os seus documentos, vão ter atendimento médico, e o que realmente deixa as pessoas mais felizes é a interação entre a equipe da expedição e essa população, o carinho em que esses jovens que vão para a expedição, os estagiários, universitários, os jovens que estão aí trabalhando para as instituições parceiras, os voluntários, o carinho que eles dispensam. Só poderia contar para a gente algum caso assim, mais emblemático, que marcou bastante essa expedição? Olha, tem dois casos que realmente me comoveram bastante. Um caso é a história do Soademir, conhecido lá na comunidade de Paraguai-Mirim como Tatu. O Soademir tem mais de 50 anos e não tinha certidão de nascimento. E quando soubemos da história dele, nós saímos numa lancha à procura, ele sai bem cedo para pescar as iscas, e nós chegamos lá no seu casebre, e quando nós explicamos para ele que ele poderia tirar todos os documentos, ele nos contou que não tinha feito esses documentos até hoje, porque era muito caro para ir até Corumbá fazer os documentos, ele não teria como ficar hospedado, onde ficar hospedado, e ele narrou assim com os olhos, né, marejados, que o maior desejo dele era ter certidão de nascimento para ele poder vender o peixe dele. Que como ele não tinha nenhum documento, os atravessadores compravam o peixe dele pelo preço que eles bem entendiam.
E ele não tinha como se defender dessa situação. Então, tudo que ele queria, ele repetiu várias vezes, que ele queria ter a documentação dele para ele poder trabalhar com dignidade. Então, nós o convidamos para que fosse até o navio. Ele foi atendido, teve o seu registro de nascimento feito ali na hora pelo cartorário e ficou de voltar no outro dia para passar pelo atendimento médico. E foi curioso que no outro dia, quando ele já voltou mais alinhado, ele fez a barba, ele colocou um chapéu, sabe? Então a gente já vê esse retorno na autoestima da pessoa, é imediato. E quando ele pegou a certidão de nascimento, você sente assim a emoção de que aquilo realmente foi uma grande conquista na vida dele. Uma coisa que para nós é tão simples, né? Que quando nossos filhos nascem, já sai da maternidade com essa certidão de nascimento. Mas para quem está lá num lugar inacessível, a 200, 300 quilômetros de uma cidade, que é criada, analfabeto, criada ali nas margens do rio, ter um documento desse é uma grande conquista, um documento básico. Então, a emoção do Sr. Ademir, os olhos dele marejados, falando que ele ia poder vender o pescado dele pelo preço justo, por causa deste documento, que é tão básico, isso me marcou bastante. Passa a ser um cidadão, né? Passou a ser um cidadão, porque vejam só, se o Sr. Ademir falecesse antes de ter essa certidão de nascimento, ele não teria nenhuma certidão de óbito, ele teria passado por essa vida, é um brasileiro que teria passado pelo Brasil sem um reconhecimento do Estado brasileiro. Né? Nunca teria existido formalmente. E o outro caso? O outro caso bem interessante também é o caso do Sr. Jamil. Né? Assim que nós chegamos lá na comunidade também de Paraguai-Mirim, existe uma região chamada Baía do Castelo, onde tem algumas famílias que moram nesse local. E logo pela manhã nós pegamos a lancha e fomos até a Baía do Castelo, mas foi impossível chegar na Baía do Castelo porque havia uma barreira de camalotes muito grande, que os camalotes vão descendo o rio e vão se juntando e se torna uma barreira intransponível. E eu lamentei muito porque parecia que eu não ia conseguir atender aquelas pessoas. Voltamos para o navio e continuamos os atendimentos. Aí no meio da tarde eu indaguei para algumas pessoas que estavam ali no local de atermação da Justiça Federal. Mas será que não tem mais nenhum idoso aqui que precisa de aposentar? Aí alguém disse, olha, tem o Sr. Jamil, ele mora sozinho, tem mais de 65 anos, mora lá na região da Baía do Castelo. Aí eu me recordei, não, mas de manhã nós estivemos lá e a Baía estava fechada. Aí nesse mesmo momento chegou uma senhora e disse, ó, deu um vento sul e a Baía acabou de ser aberta, os camalotes se afastaram. E nós fomos até lá e para nossa surpresa, quando nós chegamos, chamamos o Sr. Jamil, ele não respondeu, nós entramos no casebre, a gente deu uma olhada assim pelas flechas da janela. O Sr. Jamil estava desacordado, praticamente morto, dentro desse casebre, porque ele estava num local que inacessível, uma semana, né, porque os camalotes não possibilitavam a saída dele de lá. Ele estava inanido e desidratado. Então nós fizemos o socorro, levamos para o navio, os médicos medicaram, né, o Sr. Jamil, aplicaram soro, e no outro dia, quando ele acordou, ele não sabia onde ele estava. E aí ele ficou muito grato pelo salvamento e nos revelou que aquele dia era o dia do aniversário dele. E de fato nós voltamos lá na casebre, recolhemos os documentos, era o dia do aniversário do Sr. Jamil. E o Sr. Jamil conseguiu o benefício assistencial de LOAS administrativamente perante o guichê do INSS, lá na Expedição da Cidadania. Então foi assim, ele ganhou um presente, ganhou 2 presentes de aniversário. Nasceu de novo. Nasceu de novo. E para nós foi maior ainda a oportunidade de ter ajudado essa pessoa. Então assim, nós saímos muito mais ricos da Expedição da Cidadania. O cidadão ganha, mas a equipe que participa ganha muito mais. Além de tudo isso, dessa satisfação pessoal e profissional, doutora Raquel, também tem um caminho que vocês fazem que é um caminho belíssimo, já retratado em muitos documentários e até internacionalmente, que é o Pantanal, né? Uma riqueza natural nossa. O Pantanal é um cenário magnífico, né, que nós devemos preservar, e hoje a gente tem que pensar bastante a questão ambiental do Pantanal com a inclusão e a permanência do ribeirinho dentro do Pantanal. Então, nessa segunda fase, inclusive, nós queremos promover um debate sobre essa questão, a subsistência do pantaneiro, da população ribeirinha dentro do ambiente do Pantanal. Então, infelizmente, nós estamos chegando ao fim do programa. Muito bom, né, ouvir esses relatos, essas histórias, mas eu sei que a Expedição da Cidadania tem mais uma fase lá mesmo na região do Mato Grosso do Sul, mas também tem projeto aí para o segundo semestre desse ano e para o ano que vem, não é isso? Sim, nós firmamos uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça, com o CNJ, pretendemos fazer a Expedição da Cidadania no norte do país, no nordeste, em todo o Brasil, onde houver populações tradicionais e lugares inacessíveis, estaremos lá levando a Expedição da Cidadania para os próximos anos.
Ok, doutora Raquel, olha, muito obrigado mais uma vez por essa entrevista. Parabéns mesmo pelo trabalho e eu espero que a Expedição da Cidadania continue por muitos e muitos anos. Eu tenho certeza que vai continuar, porque é um projeto contagiante e que estimula os jovens e todos os participantes. Obrigado, doutora Raquel. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.